Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do Biden que estaria com mal de Parkinson, hein? Será que é verdade isso, né? Bom, a informação que saiu na CNN em várias mídias internacionais é exatamente essa. O Biden teria se encontrado com um médico especialista em doença de Parkinson, né? E, bom, o Biden nega, diz que não está com problema nenhum, não, mas no final das contas o que a gente está vendo acontecer é mais do mesmo. É, de novo, a mídia tradicional socialista lá nos Estados Unidos querendo jogar o Biden debaixo do caminhão para botar um candidato democrata melhorzinho contra o Trump. Essa notícia foi sugerida por Vasco Perde para o Biden e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, olha só, saiu essa notícia, primeiro aqui no exterior, né? Eu estou nos Estados Unidos agora, para quem não sabe, estou aqui em Nova York. Então, aqui nos Estados Unidos saiu primeiro essa notícia de que o Biden teria se encontrado com um especialista de Parkinson. Doença de Parkinson, para quem não sabe, é mais uma daquelas doenças associadas com a velhice. Né, não tem jeito, meu amigo. Depois de uma certa época as coisas começam a falhar tudo, né? O seu corpo começa a degringolar completamente. Infelizmente, eu sei que não é uma notícia boa, mas isso pode acontecer com qualquer um de nós. Não é uma culpa do Biden. O Biden, né, até uma pessoa que está bem para a idade dele, né, 80 anos de idade, pô, presidente de um país, meu amigo, não é para qualquer um não. Esse negócio é estresse pra caramba. Tá até bem o Biden, dada a situação dele. A maldade é justamente botar um velhinho nessa situação como presidente da República. Esse é o grande ponto que o pessoal fica preocupado com isso, né? No final das contas, ele já estava velho em 2020, quando foi eleito pela primeira vez. Muita gente já apontou o fato de que ele falava algumas coisas sem nexo, se perdia no meio de frases e coisa e tal. Mas agora passaram-se mais 4 anos, né? E 4 anos que são sempre muito desgastantes. É o que eu falo para vocês. Ser presidente da República não é brincadeira, né? Você pode ver a imagem do próprio Lula, o quanto que ele envelheceu enquanto era presidente, o Bolsonaro, o quanto o Bolsonaro envelheceu como presidente. Realmente, a presidência da República é estressante. A pessoa envelhece em 4 anos ali, muito mais do que se imagina. Aí você pega uma pessoa que já estava mais para lá do que para cá, já estava meio degringolada para o lado de lá, né? E aí bota 4 anos na presidência da República, com crise econômica, com guerra na Ucrânia, com guerra em Israel e com mais um monte de problemas. O cara realmente está sofrendo isso daí. Eu acho que é uma maldade o Biden concorrer de novo à presidência esse ano. E o pessoal está querendo justamente tirar ele. O pessoal democrata já viu que o Biden está com uma imagem muito ruim, principalmente na área econômica, tá? Não tenham ilusões, não. Os democratas querem tirar o Biden, não é por causa da idade dele, né? Eles estão usando a idade como desculpa para ele sair pela economia. A economia que está mal com o Biden, o povo tá mal com o Biden lá. Eles acham que outro candidato vai ter mais chances com o Trump, porque justamente vai ser uma folha limpa. É alguém que não é o atual presidente. Então isso já melhoraria as chances da pessoa contra o Trump, né? O Biden fala que fez só um exame de rotina, que não se encontrou com nenhum médico específico, mas a notícia é essa, né? Um especialista em Parkinson se encontrou com o Biden no início do ano. Um dos principais especialistas em doença de Parkinson teve uma reunião com o médico do presidente Joe Biden lá na Casa Branca no início desse ano, de acordo com registros. Embora as circunstâncias da reunião não sejam claras, né? O Dr. Kelvin Canardi, que é um neurologista de Walter Reed é um hospital muito conhecido ali em Washington, né? Se encontrou com um médico da Casa Branca, o Dr. Kevin O'Connor, em meados de janeiro. E questionado sobre a visita, ele disse que uma grande variedade de especialistas do Walter Reed visita o complexo da Casa Branca para tratar os milhares de militares que trabalham no local. Então estou dizendo que o cara foi lá, não foi por causa do Biden, foi por causa de outras pessoas, né? De fato, a Casa Branca tem vários empregados e coisa e tal, muitos são militares, então no final das contas o que ele precisa é justamente esse tipo de atendimento, né? Enfim, a porta-voz da Casa Branca negou que o Biden tenha doença de Parkinson, negou que tenha havido essa especulação com o médico lá do Walter Reed, mas o que chama atenção nesse caso aqui é que justamente não tem nada demais, né? Ou seja, o médico foi lá consultar, pode até ter sido para o Biden mesmo, que problema que tem? O Biden tá velho, né? Quando estiver chegando no final da vida, meu amigo, você vai ter que ir num monte de médico mesmo, de um monte de especialidade, porque um monte de coisa começa a dar errado, começa a quebrar as coisas todas, né?
Infelizmente, a verdade da vida é essa, né? Então, assim, não teria nada demais o Biden ter feito uma consulta. Isso não quer dizer que ele tenha Parkinson. E mesmo que ele tenha doença de Parkinson, a doença de Parkinson é uma doença que ela é gradativa, né? Ela vai piorando à medida que o tempo vai passando, mas com o medicamento correto, com o tratamento correto, ela progride muito devagar, né? E ela principalmente afeta a parte motora, mais do que a parte mental. Porque é diferente de Alzheimer, por exemplo, né? Alzheimer também é uma outra doença degenerativa que muita gente acaba tendo no final da vida, e é uma doença que afeta a cabeça, né? A pessoa realmente começa a perder a capacidade mental. Não parece ser esse o caso do Biden, tá? Parkinson é uma doença que afeta a parte motora, a pessoa perde o controle, né? Fica tremendo os braços, assim, tremendo as mãos e coisa e tal. É complicado, não é uma doença bacana, é uma coisa que realmente demanda atenção, lógico, pode prejudicar a vida da pessoa, torna difícil fazer um monte de coisa, mas tipicamente não tem um impacto neurológico tão grande assim. Agora, o que fica claro dessa história toda aqui, principalmente aqui nos Estados Unidos, é que o pessoal lançou essa coisa toda mesmo como pressão para tirar o Biden. Cara, é impressionante. Vocês sabem, o Biden não quer sair, ele quer ser candidato à presidência dos Estados Unidos. E como eu falei para vocês, pelas regras dos democratas, se o Biden não desistir, ele é o candidato democrata. Não tem o que se fazer, não há outra alternativa para trocar o Biden por outro candidato, né? Então, por mais que a imprensa aqui, que muitos democratas aqui estejam querendo tirar o velhinho, o Biden não quer sair. Tudo isso daqui parece ser uma campanha para convencer o Biden a desistir da caminhada, né, da campanha dele eleitoral desse ano. Cara, que coisa feia, bicho, estão pressionando o velhinho. E não é à toa que o Lula está preocupado, porque o Lula sabe que estão querendo fazer a mesma coisa com ele. De novo, o problema não é a doença, o problema não é a velhice, o problema é a economia. A economia que está uma merda aqui nos Estados Unidos está uma merda no Brasil também. E por isso esses candidatos têm menos chance de reeleição. É isso que o pessoal quer trocar, mas a desculpa que eles estão usando para isso é justamente de que o cara tá velho, que o Biden tá gagá, que ele tá com alguma forma de demência, tá, né? Que ele já tá com alguma sequela mental, ele tá. Doença de Parkinson, de novo, não me parece um negócio tão sério, dado o quadro do Biden, é muito pior a demência do que o mal de Parkinson, mas, de novo, né, é mais especulação sobre a idade dele, é mais gente querendo tirar o Biden. Agora, tem ainda uma outra coisa, tá? Tem uma outra possibilidade. Existe uma emenda americana, da Constituição americana, que permite retirar o presidente da República por incapacidade mental, tá? Existe isso previsto aqui na Constituição americana. Se o vice-presidente, junto com a maioria do Senado, se não me engano, decretar que o presidente não está em plenas capacidades mentais, o presidente pode ser substituído, né? Entra o vice nesse caso, entra a Kamala Harris. Então pode ser isso que está por trás dessa história toda. Estão querendo colocar uma doença séria para o Biden, uma doença que justificasse a aplicação pela emenda 25, né? A 25ª emenda da Constituição americana fala justamente da possibilidade de se tirar o presidente caso ele tenha problemas mentais e coisa e tal. Ele tem todo o processo, a vice-presidente falando com o Senado e coisa e tal, tem que ter uma maioria no Senado e tal. Será que estão querendo jogar essa? Será que estão querendo tirar o Biden agora, no finalzinho do mandato dele, para poder botar outro candidato no lugar dele na eleição presidencial desse ano? Porque, para pensar, né, se ele é incapaz de exercer a presidência nesse momento, por óbvio, ele não é mais capaz de ser o candidato democrata nessas eleições, né? Será que é isso, cara? Chega a ser maldade o que estão fazendo com o Biden, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.